Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este que é o episódio número 6 do módulo 2 da nossa série Vida Abundante, que é a introdução à vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. Um assunto meio espinhoso, mas vamos lá. A verdade é que o cristão ele tem duas opções possíveis em relação ao perdão. Ele pode ser um perdoador ou ele pode ser um perdoador. Pois é, porque não tem outra opção para o cristão. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar, ele ensinou o seguinte, que nós devemos dizer para Deus, Deus, eu gostaria que o Senhor me perdoasse, a mim me perdoe, assim como eu perdoo. Da mesma forma que eu perdoo. Eu estou basicamente dizendo para Deus o seguinte, se eu não perdoo a quem me ofende, eu não tenho direito de pedir perdão. Acontece que Deus já me perdoou. Então o cristão não é que ele tem que passar pelo exame de perdão para ser admitido à ordem dos cristãos. Não. Estou dizendo é que o cristão que é convertido, aquela pessoa que realmente afirma que Jesus é Deus, é seu Senhor e é seu Salvador, esta pessoa é perdoadora. É transformada pelo Espírito. Talvez não de uma vez inicialmente, se você está num momento em que você diz, mas peraí, tem vezes que eu não consigo perdoar. Ore para ser perdoador, porque o seu perdão está ligado a você ser perdoador. É o efeito que você precisa mostrar do Espírito Santo que habita em você. Não tem opção, nós estamos ligados pelo nosso perdão ao perdão que nós recebemos. Os dois se encaixam. Se não se encaixam, não temos nenhum dos dois. Então, é complicado isso, eu sei, mas é obra do Espírito em nós. Novamente, veja, é muito fácil, existem pessoas que você conhece, talvez você seja uma dessas pessoas até, para quem o perdão vem facilmente. É um aspecto da sua vida, do seu caráter inato em você, ou que você desenvolveu há muito tempo por qualquer outra razão, que não seja Jesus. Mas isso não significa que eu, que tenho dificuldade com isso, não possa crescer no espírito e virar perdoador, mas eu tenho que almejar isso. Se você não tem essa qualidade de caráter de perdoar quem te ofende, você precisa pedir um reforço nessa área ao Espírito Santo que habita em você. Agora, o que eu queria mais fazer com vocês hoje é fazer o percurso do perdão de Deus para conosco como exemplo de como pode acontecer o perdão. Porque para muitos de nós, historicamente, a gente senta na cadeira lá em casa, com a cara de poucos amigos, pensando no fulano que fez isso comigo, da cicrana que falou aquilo de mim. E aí a gente faz uma cara assim bem amarrada, bem assim de quem comeu alguma coisa que tinha um gosto ruim, né? E a gente diz, mas se essa pessoa vier para mim e pedir perdão, eu perdoo. Se fosse funcionar assim em relação a Deus, você e eu estaríamos condenados ao inferno até hoje.
Porque nós nunca iríamos a Deus pedir perdão pelos nossos pecados por vontade própria. Nós nunca iríamos pedir a Deus misericórdia e perdão se não fosse pelo Espírito Santo e se não fosse pela obra de Jesus em nós. Como é que então funciona com Deus? Bom, se nós lermos, eu aí não vou dar uma passagem específica, você pode escolher qualquer um, por exemplo, dos profetas. No Antigo Testamento, Deus usa os profetas para o quê? Para, a começar, para dizer para o povo de Israel: vocês me magoaram, vocês fazem tudo errado, vocês não me amam, vocês correm atrás de outros deuses. Há profeta que chega a chamar essa idolatria de outros deuses de prostituição, outro chama de adultério. Deus vai ao seu povo e reclama. E ele diz em seguida: porém, se vocês quiserem voltar para mim, eu estou aqui aguardando vocês de braço aberto. Ele vai às pessoas, ao povo que o ofendeu, que é o povo dele, que é aquele mesmo povo que ele salvou da escravidão no Egito, aquele mesmo povo a quem ele deu um país, e ele diz: vocês estão se comportando de uma maneira totalmente errada, vocês estão me ofendendo, vocês me entristecem dia após dia, vocês me deixam irado. Chega a um ponto tal que ele diz: olha, acabou a história de vocês nessa terra, porque eu estou dando essa terra de vocês para outros. E primeiro tira a parte norte, que Israel tinha se dividido em dois, e dá para a Síria, depois ele dá o que sobrou, Judéia, com a capital Jerusalém, para os babilônios. E acabou, Jerusalém é destruída, e do restante da Bíblia que nós lemos, não existe mais o país independente de Israel. Ele volta a existir quase 2000 anos depois. Mas, voltando. Então, a iniciativa do processo de perdão, em nosso caso, nasce do ofendido, que é Deus, e não do nosso, que somos os ofensores. Deus não espera pela nossa epifânia de dizer: acordei hoje, eu sei que eu sou um pecador, Deus, etc. Não, ele não espera, ele vem para mim e diz: Thomas, você está precisando de um trato muito urgente na questão de perdão. Vem para mim, porque você está muito longe de mim. Então, esse é o primeiro passo. Então, se alguém nos ofendeu e não vem até nós, chega uma hora que, ok, agora é a hora de eu procurar essa pessoa, porque eu preciso perdoá-la. O que nós temos que entender é o seguinte: o não perdoar uma pessoa é criar em nós uma ferida que não cura nunca, que não seca nunca, que não desaparece nunca, porque nós estamos sempre coçando essa ferida com o nosso rancor. O não perdoar destrói a nós muito mais do que destrói a outra pessoa que nos ofendeu. Muito bem. Então, o segundo movimento é que você, então, o ofensor, nós, diante do fato que a pessoa veio até nós, Deus veio até nós e disse: olha, vocês me traíram, me abandonaram, correram atrás de outros deuses e não sei o quê. Agora nós concordamos. É um momento em que nós concordamos com quem nós ofendemos. E quando concordamos, nós estamos confessando que somos pecadores e estamos implorando a misericórdia de Deus. É uma confissão de pecados que abre o caminho
para o perdão que já está lá colocado para nós em Jesus. Mas sem essa confissão, é como se esse perdão, o perdão que é dado a nós, não é propriamente ao pecado, é o perdão à nossa pessoa, ou seja, é um perdão que diz, você não vai mais pagar o preço do pecado, você não vai morrer. Não quer dizer que é o seguinte, você matou aquela velhinha? Não, tudo bem, a partir de hoje você matou aquela velhinha e eu não vou nem me... Não, esquece, tal, já passou. Não é isso, não. Diz, sim, você fez a coisa horrível, porém, a partir de hoje, como você confessa que você é pecador, você já não vai sofrer a consequência da morte. E mais, você passa hoje a ter um relacionamento comigo de filho, e por aí começa a nossa vida cristã com essa confissão. Esse perdão é muito mal interpretado, geralmente eu acabei de falar sobre isso, mas eu quero reforçar. Não é que o nosso pecado é perdoado, o nosso pecado não é mais cobrado de nós através da única forma possível, de acordo com a lei de Deus, que é quem peca morre, já não é mais cobrada a morte de nós. Por quê? Porque já foi cobrada em Jesus. Agora, você está entendendo o que é que aconteceu? Quer dizer, a minha morte já foi cobrada e já foi executada em Jesus. Eu estou livre da morte. Isso estava lá para mim até eu confessar. É como a confissão está, vamos dizer, é como a eletricidade que está num fio dentro da parede, e tem uma tomada na parede, e eu tenho aqui um aparelho de televisão. Essa televisão não está fazendo absolutamente nada, até que, pela confissão, eu ligo a minha televisão à tomada de perdão que está na parede. Desculpe, não é assim muito intelectual, mas é o melhor, a melhor forma de explicar que eu encontrei. Então, esse é o momento quando a pessoa está junto com a pessoa que ofendeu e está falando sobre, olha, você fez isso, é um momento muito emocionante e emocional e emotivo. Porque, por exemplo, entre pais e filhos, muitas vezes é um momento em que o filho que durante anos guardou um ressentimento devido a um determinado fato que aconteceu, e a sua memória é totalmente distorcida e aquele fato não aconteceu. Isso já vi várias vezes. Nós temos uma memória, principalmente da nossa infância, que ela não é totalmente fidedigna. Então, e a gente guarda esse rancor e não exprime em relação aos pais, e poderíamos ter resolvido o problema de uma forma muito simples. A gente expõe e os pais dizem, mas isso não aconteceu dessa forma, o que aconteceu foi isso, aquilo, aquilo outro. Isso pode acontecer. Pode acontecer que a gente reclama, expõe a nossa dor para alguém, e esse alguém dá risada e diz, e olha, se tivesse ocasião de fazê-lo novamente, eu faria. Arrependimento zero. O que vai acontecer? Eu não vou poder estender o perdão a essa pessoa de uma forma que o abençoe a partir daquele momento. Eu só vou poder pedir a Deus que me dê um espírito de perdão, que eu não queira o mal dessa pessoa, que eu queira o bem. Se houver ocasião de fazer o bem a essa pessoa, eu farei. Mas o perdão não terá sido pleno porque não foi aceito pela parte ofensora.
mas que não recaia sobre mim. Eu perdoei. Perdão não virou completo, não teve seu efeito completo de reconciliação, eu já vou chegar a isso um pouco mais adiante, mas não vai ser completo, infelizmente, por culpa de quem? Do transgressor, do ofensor, mas não será minha diante de Deus. E o momento crucial é esse, então. É o momento em que, tendo exposto a minha queixa, a minha tristeza, a minha dor, olha que isso não é fácil para quem foi ofendido, porque o mundo reconhece isso como fraqueza. O forte seria uma pessoa que fica na sua cadeira remoendo tudo até a pessoa chegar. Aí ele vira nobre, o forte vira um forte nobre e perdoa. Tá certo? Agora, você e a pessoa que te magoou, que te ofendeu e dizer, olha, eu queria acertar isso com você, eu quero te estender o perdão, você fez isso, isso, isso. Podemos conversar sobre isso? Se der certo, maravilha. Se não der... Agora, se der certo, que tipo de perdão eu vou dar? E aí é que chegamos ao X e ao final da questão. Porque o perdão que Deus nos dá é um perdão que diz, está tudo apagado na minha memória, não estou olhando mais o teu passado, não estou olhando mais o quem você tem sido até hoje, eu estou olhando agora para um filho. Porque, faça um contraste com a maioria do que a gente ouve de palavras de perdão. Olha, eu perdoo você dessa vez, mas não faça isso mais não. Eu estou de olho. Veja lá, hein? Não foi restabelecido pela plena comunhão em amor. O perdão é a mais bela expressão do amor. E aí é que nós vemos a importância que o perdão tem no olhar de Deus sobre a nossa vida. É por isso que ele diz, eu perdoei vocês, perdoem da mesma forma que eu perdoei vocês, senão vocês vão se ver mal comigo. Porque é a expressão máxima do amor. Não existe expressão maior de amor do que o perdão que Deus nos deu pelos nossos pecados através da morte do seu Filho amado Jesus. Não tem coisa que se compare. Naquele momento de dor na cruz, Cristo nos ensinou tudo sobre o perdão e tudo sobre o amor. Acho que o exemplo mais maravilhoso que eu gostaria de deixar com você hoje, dos homens, aconteceu aqui no estado de São Paulo, não faz muito tempo atrás, talvez uns anos, em que houve um ataque de um aluno à sua classe lá em Suzano, no estado de São Paulo. Ele entrou com arma e matou várias crianças, feriu outras tantas, colegas de classe dele. Depois ele foi para casa e se suicidou. A mãe de uma das crianças mortas por ele procurou a mãe justamente do assassino e suicida para juntos chorarem, para ela expressar o seu perdão ao filho que tinha tirado a vida da sua filha, para se solidarizar-se com essa senhora, para mostrar Cristo para ela. Não conheço
na história que eu conheço de vários países. Sem dúvida tem casos iguais, mas de perdão maior, eu acho que aí está expresso tudo. E se você olhar para mim e disser agora, sim, esse é o mundo ideal dos cristãos, mas eu não consigo isso, e dizer, você consegue sim. Em Cristo você consegue, no Espírito Santo você consegue. A questão é se você quer. Porque se você não quiser, você não consegue. Mas se você quiser, você vai pedir àquele que pode fazer acontecer em você. E eu oro que isso seja a sua realidade, o amor ao próximo e o amor pelo perdão. Leia Mateus capítulo 6, versículo 12 e capítulo 18, versículo 21. E claro, para a discussão, vamos lá, como é que você lida com o perdão? Por que é tão difícil perdoarmos quem nos ofendeu, mesmo sabendo que Deus nos perdoou? O que é que nos atrapalha? O que é que nos segura? Ficamos por aqui hoje. Bom ter você conosco. Aquele abraço e até a nossa próxima reunião.